de Deus. Nós sabemos, né, pela palavra, que pode afastar o homem de Deus. E nós vamos aprender hoje o que pode afastar o homem de Deus. Que possamos estar atentos, porque às vezes não estamos percebendo que está nos tirando da presença de Deus. Nós vamos aprender hoje. Amém? Oremos neste momento e que possamos aplicar a palavra que nos aprendeu hoje. Querido Deus, querido Pai, aqui está o teu servo, Pai, que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações. Pedimos a ti, ó Deus da graça, coloca as palavras no lábio do teu servo e usa o teu servo, Pai, para ministrar a tua palavra aos nossos corações e que sejamos edificados, Pai, com esta palavra, Pai. Mas queremos te pedir em nome de Jesus, tira todo impedimento para que possamos entender a tua palavra, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Ao Senhor. Glória a Deus. Ontem à noite, no culto de oração aqui, nós tivemos a oportunidade de, entre nós mesmos aqui, poucas pessoas, poucos irmãos, mas de começar a perceber como é importante introduzir a palavra de Deus no coração das crianças e eles crescerem no conhecimento de Deus e não se afastar dela. Então ontem nós tivemos o privilégio de ver aqui o Gustavo lendo a Bíblia, o Miguel lendo a Bíblia, a Karen fazendo leitura da Bíblia aqui, e a gente viu assim, a alegria no coração deles depois que conquistaram, conseguiram, né, vencer a timidez, né, o medo, e a forma como eles, é o começo, tudo começa, tudo tem a primeira vez. E Deus, Ele sempre colocou o povo dele nisso. Ele falou aos pais que eles ensinassem o caminho, andassem com as crianças no caminho, que incutisse a palavra de Deus no coração deles. E quando a gente vê até bebês aqui na igreja, a gente pensa, eles não estão nem entendendo nada, tem um tempo. Não, eles estão recebendo também. É importantíssimo criar uma criança na casa do Senhor, ouvindo a palavra, vendo a adoração dos pais da igreja, né, participando. Isso é muito importante, né? E a gente vê que existe sim o Espírito de Deus já movendo no coração deles, né, dando a eles um entendimento que a gente não sabe. Algo que eles vão refletir depois que tiverem entendimento. Mas o importante é que eles estão recebendo a palavra. O Gabriel fica olhando assim, mas está entendendo. Então nós vimos, amados, estamos estudando a história do povo de Deus. E nós vimos nas lições anteriores como que o povo começa a se afastar de Deus. Nós vimos aqui essa lição, esse povo, agora os profetas que profetizaram nessa época, quando esse rei Oséias começa a reinar, aí já fazia mais de 200 anos, 209 por aí, anos que Deus estava falando com esse povo. Desde a divisão das tribos, onde foi separado as tribos do sul e do norte, e as 10 tribos foram para o norte, as outras 2 ficaram no sul, a tribo de Judá e a tribo de Israel. Formou-se 2 nações. E por aí nós vimos que desde o início, os reis de Israel, eles introduziram a idolatria no povo de Deus. Mas desde Deuteronômio, desde a lei de Moisés, lá atrás, eles já haviam recebido a ordem, no capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, orientados por Deus, que eles seriam abençoados, felizes, prósperos, mas se não se desviassem da palavra, não desobedecessem a ordem de Deus. E isso
estava registrado, tanto a tribo do norte como do sul, eles tinham essa palavra com eles. Mas assim como nós como igreja hoje, vamos analisar se nós também não podemos estar sendo influenciados por tipos de coisas que hoje nós vivemos, estamos vendo, e deixar-nos levar por essa forma que o mundo está agindo hoje, diferente de antes, mas o objetivo é o mesmo, é sempre afastar o homem de Deus, ok? Então o cativeiro de Israel, ele ocorreu durante o reinado desse rei Oséias, e nessa época a Síria estava crescendo, se tornando um grande império, dominando tudo, inclusive Israel. E durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, muitas injustiças, assassinatos, e em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e espiritual. A revista fala religiosa, mas na verdade é no espiritual que a corrupção chega, que se corrompe. E quando nós olhamos, nós vamos ver que Deus lá atrás já tinha avisado, havia uma aliança de Deus com Abraão e o povo de Deus. E nós sabemos que a aliança, ela é definitiva. E por isso mesmo que Deus, quando foi fazer esse pacto com Abraão, essa aliança, quando dividiram os animais, Abraão, ele viu que os animais, as aves vinham para pegar as carnes ali do sacrifício, que estava dividido em duas partes, e ele enxotava e ficou muito tempo enxotando os animais, as aves que vinham, possivelmente muitas moscas também. E aí então ele ficou tão cansado que dormiu. E Deus passou sozinho naquela aliança. E Abraão não passou porque Deus sabia que o povo dele, os filhos dele, que era o povo de Deus, que Deus tinha prometido que faria uma grande nação através de Abraão, o povo dele, o povo exclusivo de Deus. E realmente foi quebrada a aliança. E porque foi quebrada a aliança, como Deus sempre falou, por amor de mim eu não vou destruir vocês totalmente. E por isso que Deus falava por amor de mim, porque Ele é fiel à sua aliança. Deus tem também conosco uma aliança. Através de Jesus Cristo, você e eu nos tornamos filhos de Deus. Mas Deus, Ele traz uma advertência. A palavra de Deus nos ensina todo o Evangelho. Todas as cartas que foram escritas pelos apóstolos e também por aqueles que deixaram esse conceito para nós, bíblico, do Novo Testamento. Que temos as promessas de Deus para nós, mas também temos aquela colheita de tudo que plantamos. Tudo que fizermos de bom, colheremos, e também de mal, também havemos de colher. E é muito importante que nós vemos como que começou tudo. Havia já vários profetas que Deus tinha enviado, apesar dessa nação de Israel, começaram a ter idolatria entre eles, adorar deuses. Eles fizeram 2 touros para adorar, para que o povo não fosse para Jerusalém para adorar. E o povo acabou se envolvendo com isso. E quando Deus foi tolerando, e houve muitas tragédias, além do mais, amados, por se desviar da verdadeira adoração, começou a haver uma multiplicação de iniquidade em Israel. O afastamento de Deus, o deixar de ouvir a sua palavra, de buscar a Ele, e de fazer a verdadeira adoração,
a verdadeira, porque houve sincretismo também, depois nós vamos ver isso. Mas por haver essa adoração mista, também aconteceu que o inimigo começou a entrar no meio do povo de Deus e ensinar a eles o costume pagão de ídolos. E eles acabaram aceitando isso. Isso trouxe uma tragédia irreversível para essa nação. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Lá o primeiro tópico aqui fala sobre Israel, sobre o reinado de Jeroboão II. Então a nação de Israel, ela tinha experimentado prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos. Para a Síria, que a Síria tinha tomado territórios de Israel e agora, através de Jeroboão II, esse rei, eles tomaram de volta muitos termos, né? Muitas partes que tinham perdido. Mas, infelizmente, amados, conforme nos adverte o profeta Amós e também o profeta Oséias, esses resultados foram alcançados não através da bênção de Deus, mas através da corrupção, da injustiça social, da hipocrisia religiosa e sincretismo. O sincretismo, amados, é um corruptor da nossa fé. E hoje nós estamos sendo tentados a isso, chamado de tolerância religiosa, chamado de respeitar a outra fé. Sincretismo nada mais é do que ecumenismo. Hoje está em voga esse desejo de ser ecumênico, isto é, eu tenho a minha, mas eu também posso me juntar com a outra. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O povo de Deus tem que entender que Deus, Ele não é ecumênico. Ele somente escolheu o seu povo e através desse povo escolhido trouxe o Salvador. E através do Salvador, Ele chama todos ao arrependimento. Mas quando nós começamos a ter comunhão e comungar da mesma fé de outros povos, o aceitar as regras estabelecidas para obedecermos uma certa lei que vai contra a lei de Deus, nós começamos a misturar a nossa fé, confundi-la, e achamos que tudo está normal. E em nome do politicamente correto, como chama, de não queremos ofender, de não queremos criar separação e inimizade, nós começamos a ceder que a pessoa também acaba nos influenciando com a fé deles. Esse período de prosperidade que veio sobre Israel, eles não fizeram o povo retornar para Deus, como os profetas estavam falando. E nós vemos aqui que um caso muito triste sobre o que Deus fez com o profeta Oséias para exemplificar o que estava acontecendo com relação ao povo, o seu povo e com ele, né? Então, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Existia um padrão, existia uma forma de adorar a Deus. E quando tudo isso é mudado, uma simples mudança, amados, pode acarretar prejuízos enormes. Você lembra do transporte da arca? Quando Davi ficou tão feliz de a arca voltar, que eles fizeram um carro novo para carregar a arca. Vamos fazer um carro novo. Puseram um boi, puseram a arca em cima do carro novo. Então era uma euforia, uma alegria. Você está vendo? Tudo moderno agora. Agora vamos usar toda a novidade, toda a modernidade para fazer a obra de Deus, fazer o Evangelho com novas revelações, novas visões. O que aconteceu? O carro de boi estava andando e chegou um ponto que chegou numa eira,
o carro ia tombar e a arca ia cair, e Uzá colocou a mão ali para segurar e morreu na mesma hora. Aquela alegria com danças e com tudo acabou se tornando em tragédia, e ali parou. E mais tarde, lá na frente, fizeram perguntar, mas por que aconteceu isso? Como é que Deus quer que transporte a arca? E aí foram lá e viram exatamente como Deus tinha ordenado a Moisés que devia ser carregada a arca em cima dos ombros dos levitas, para que a arca chegasse no lugar conforme Deus tinha determinado. Mas eles modernizaram, eles iam levar a arca, eles iam levar para lá. Às vezes a gente pensa que o Evangelho ele pode ser mudado um pouquinho para se adaptar a essa cultura, a esse momento que se vive o mundo. O Evangelho, amados, é a palavra simples e pura de Deus, ele não pode ser moldado a nada. O conteúdo não pode ser alterado. E quando a gente altera o conteúdo, vem os problemas que está acontecendo hoje. Muitas igrejas estão pregando a palavra, mas de forma diferente. Absorveram novidades dos neopentecostais e estão pregando uma palavra que alegra o coração do povo, mas espiritualmente é morta. O povo hoje pensa só em prosperidade, que eles estavam dizendo aqui, ó. Deus não estava sendo adorado, mas havia prosperidade. Nem toda prosperidade vem de Deus. Nem todo enriquecimento foi Deus que enriqueceu. Havia muita corrupção, e aqui, segundo a história, os ricos, eles aproveitaram desse momento que estavam bem e começaram a tomar as terras, isso castigaram o povo mais pobre e fazê-los perder a sua terra e servir a eles. Então os ricos ficavam mais ricos, confortáveis, e os pobres cada vez mais pobres. A riqueza na mão de poucos, enquanto eles oprimiam o pobre para satisfazer a sua própria forma de vida. E tudo isso Deus está vendo. O Senhor diz o salário do trabalhador que você reteve está diante de mim, eu vou julgar você por causa disso. Deus fala isso. Então todas as opressões, aqui vocês viram no Japão, amados, muitas empreiteiras exploraram muitos brasileiros. Faziam coisas absurdas para ganhar dinheiro. Ainda fazem, mas diminuiu. Mas sabe o que aconteceu? Deus fez com que muitos deles até foram presos, outros já acabaram que faliram porque não teve a bênção de Deus. Irmãos, prosperidade sem a bênção de Deus não é prosperidade. A Bíblia diz que as riquezas acumuladas injustamente são riquezas apodrecidas. Elas não são constantes. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, mas não acrescenta dores. E aqui nós estamos falando também que do lado espiritual, o povo, porque estava prosperando, achava que Deus estava contente com eles, estava aceitando, porque eles tinham feito uma nova forma de adoração, para que o povo não fosse para Jerusalém adorar, e o rei tinha medo de que se eles fossem para Jerusalém, podiam acabar se juntando lá em Jerusalém e retomando de novo o reino para ficar um reino só. Aí então esse Oséias, que era um dos reis de Israel, ele estava reinando sob o comando da Síria. E ele todo ano pagava os impostos que tinha que pagar, que aqui fala presentes, né? Que era o imposto que ele tinha que dar, porque ele era vassalo da Síria, o império que tinha dominado eles. O rei da Síria, esse Salmaneser, né, descobriu que Oséias, o seu vassalo, isso é, que estava servindo a eles, embora reinando, mas sob a supervisão desse império. Ele descobriu que Oséias estava traindo quando ele foi para o Egito e interrompeu o pagamento dos tributos no seu reino.
Segundo alguns estudiosos, dizem que ele ainda pagava tributos para a Síria, mas ele pagava para o Egito também, para, de certa forma, ter proteção do Egito. E aí, o rei, quando descobriu isso, ele se enfureceu, mandou prender Oséias, marchou com o seu exército contra Samaria e a sitiou por 3 anos, cercou Samaria, 3 anos. Ali muita gente morreu de fome, não podiam sair para trabalhar em outros lugares, não podiam plantar, muitas coisas ruins aconteceram durante esses 3 anos, ao ponto que chegou um ponto que Israel, ele não tinha mais chance de negociação e só restou a guerra. Mas, como eles estavam enfraquecidos, foram levados cativos, foram para o cativeiro. E é interessante isso, que na lição 13 nós vamos estudar também quando Judá também vai ser levado a cativo. Mas esse cativeiro de Israel não teve retorno. Até hoje, amados, ninguém sabe aonde estão as 10 tribos. Segundo a palavra de Deus, vai acontecer que eles vão estar voltando. Mas o juízo de Deus sobre Israel, por causa da desobediência, da idolatria, foi tão forte, que, embora a tribo de Judá também desobedeceu e foi para o cativeiro, mas eles voltaram do cativeiro 70 anos depois, porque dali nasceria o Salvador, Jesus Cristo, como aconteceu. Mas as tribos de Israel, até hoje ninguém sabe onde estão as 10 tribos. Mas nós sabemos biblicamente que eles vão reaparecer. Só que o juízo foi tão forte que eles não aparecem em lugar nenhum como alguém identificar dessas tribos. Então, para nós, como exemplo para nós, que somos gentios, que fomos admitidos no reino de Deus como filhos de Abraão pela fé, se Deus usou de juízo assim com o povo que, descendente de Abraão, de carne e osso, que foi chamado para o seu povo, abandonou Deus para a idolatria, desobedecendo a sua ordem, que não se prostrasse diante de outros deuses, não aceitassem as leis de outras nações que afastariam eles de Deus, e eles aceitaram. Olha só a consequência. Agora imagina nós, que estamos pela graça. Embora nós vemos que na Bíblia diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E nós sabemos que em João 1,12 o Senhor diz: Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então hoje nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Não há nenhum mérito, nenhuma descendência carnal. A nossa inclusão na família de Deus é pela fé. Nós somos filhos de Deus hoje pela fé em Jesus Cristo. Amém? Nunca esqueça disso. Não foi nenhum padrão moral, nenhuma descendência ou ascendência que você tenha lá atrás. O que você é, o que nós somos hoje, é porque nós cremos em Jesus Cristo e fomos admitidos no reino dos céus. Então nós vemos aqui, amados, nesse primeiro tópico e no segundo, que a partir do momento em que a nação prosperou, mas se corrompeu, deixou-se de usar por violência, por crimes, sincretismo, hipocrisia, injustiça social, eles perderam a bênção de Deus. Assim acontece com todos aqueles que fazem isso. Na nossa época agora, a Igreja do Senhor, ela está muitos líderes tentando fazer a igreja prosperar e crescer da forma deles, corromper o Evangelho.
Mudaram, acrescentaram ou tiraram algumas coisas que eram necessárias para a chamada da inclusão, né? Inclusão. Tem igrejas hoje que são igreja inclusiva, porque inclusive mudaram tem até uma Bíblia hoje que foi tirado textos que não são favoráveis a eles. Esses textos que falam sobre o homossexualismo, que falam sobre a condenação de Deus por essas coisas, foi tirado. E essa Bíblia inclusiva hoje é uma Bíblia que é dada a esses, e é feita ali dentro casamentos, é feito ali dentro tudo em nome de Deus. E eles creem que Deus os aceita assim, Deus ama assim, Deus os ama. Deus ama o pecador, mas Deus não pode tolerar o pecado, ok? Nós, e você e eu, não podemos discriminar ninguém que tenha uma opção diferente da nossa, em termos de fé, em termos de sexo e tudo mais. Mas você pode até ter relacionamento com eles, de amizade, mas jamais aprovar o que eles fazem. Dizer que está tudo bem, não tem problema. Não, tem problema sim. E se eles perguntarem, você tem que dizer, não, eu amo você, porque Jesus também te ama e morreu por você. Mas Ele pode te salvar. Eu tenho você como uma pessoa importante, mas o que você faz é contra a palavra de Deus. Então você precisa se arrepender para ser salvo. Ah, mas se a gente falar assim, a gente pode ser até... Não tem problema. Existe um preço a pagar pela fidelidade a Deus. Se nós somos cristãos, nós estamos dispostos a pagar esse preço. Nós estamos acabando aqui sendo coniventes. Nós estamos nos deixando levar para fazer aquela política da boa vizinhança, ou politicamente correto, não seja uma pessoa que ofende os outros, não. Nós não precisamos ofender ninguém. Nós precisamos amá-los, mas a verdade, chamando-os para o arrependimento, tem que ser falada. Aqui estava acontecendo, chamado aqui sincretismo. Aí até o irmão perguntou o que significa isso. Então, o sincretismo é você não precisa mudar a sua, mas aceite as outras. E vamos todos juntos, porque aquela ideia de que todas as religiões levam a Deus, isso é verdade? Não. Não é verdade. O que leva a Deus, quem é? Ninguém vem ao Pai, Cristo. a não ser por Ele, Jesus. Então Jesus não é religião. Jesus é o único que pode salvar e perdoar o pecador. Então essa nossa proposta de fé que é dada pela Bíblia. O sincretismo acontece, a mistura, quando nós começamos a conviver de uma forma que nós também aceitamos o que eles fazem e até fazemos igual. Uma vez um rapaz aqui no Japão falou que quando ele chegava na fábrica para trabalhar, tinha lá um ídolo, e que o chateou queria que todo mundo que chegasse achasse a cabeça para o ídolo para começar a trabalhar, para ser abençoado. E ele falou assim, se a gente não fizer, a gente pode ser mandado embora. E eu falei, você prefere ser mandado embora da fábrica ou do céu? Perder a fábrica, perder o trabalho ou perder o céu? Porque se você se dobrar diante de um ídolo desse, você está aceitando que aquilo ali é Deus. É mais um Deus. Quando nós sabemos que existe só um Deus. Um único e verdadeiro Deus. Que Ele é o Criador de todas as coisas. E que não existe nenhuma forma de nós podermos conviver com os falsos deuses, que são demônios, e o verdadeiro Deus, que é Jeová, que é o que nós cremos, que servimos. E assim aconteceu com Israel. Eles estavam aceitando e até mesmo oferecendo sacrifícios, e paz, meus irmãos, sacrificavam filhos a Moloque. Queimavam naquela mão incandescente pelo fogo que queimava dentro do ídolo, e ficava aquela mão vermelha de
de fogo, a criança, o bebê era colocado ali para oferecer a Moloque. Eles faziam isso. Por quê? Porque começaram a se dobrar, começaram a aceitar e começaram a buscar esses outros deuses. Porque, olha o que eles pensavam: bom, se a Síria domina a gente, é sinal que os deuses deles são mais fortes também, são fortes, são deuses. Então, esse é um grande perigo achar, porque Deus abençoa a nação, porque Deus abençoa um governo, que Deus abençoa um chatiô, que ele é rico, ele é poderoso, que Deus está ali aceitando tudo que ele faz, e a gente não pode fazer. Então é um ledo engano isso. Deus não divide você e eu com ninguém. Ok? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ok? E hoje em dia, o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos dando mais tempo para as coisas que são para nós mais importantes do que o culto, do que estar servindo a Deus, do que ler a Bíblia, do que outras coisas. Então é interessante que se a pessoa, até assim, a frase que diz, né? Como é que pode uma pessoa que aqui não tem nem tempo para Deus querer passar a eternidade com Ele? Se aqui, enquanto aqui na Terra, não sente falta de ler a Bíblia, não sente falta de orar, não sente falta de estar em comunhão com Ele, como é que quer passar a eternidade com alguém que ele nem está aí com ele? É para se pensar. Porque Deus vai avisando, Deus vai falando. Como assim? Ó, 209 anos. Deus falando, Deus avisando, mesmo com eles totalmente fora, Deus levantando profetas, levantando outros homens, né? Nós vimos ali Elias, Eliseu, outros profetas falando, avisando. Mas chega um ponto que Deus disse: acabou, agora é a hora do juízo. E quando Deus fala isso, amados, aí não tem como. A Bíblia diz: aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, isso é, não abaixa a cabeça, não reconhece o erro, se será quebrantado de repente sem que haja cura. Foi isso que aconteceu. Ok? O 3 aqui fala das advertências dos profetas. O aumento das riquezas nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos. O que é espoliado? Eles foram sendo submetidos ao espólio, tirando deles, até que eles se tornassem pobres, servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram humilhados, né, vilipendiados, e permaneciam na miséria. E por causa disso, Deus levanta o profeta Amós e Oséias para falarem e advertirem com graves denúncias. Nós vimos Amós 5, 6 a 9. Todos esses